Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Meu doce Jesus, entro em sua divina vontade, me curvo à suprema majestade e repito com você: aqui estou, Pai, para fazer a sua vontade. Tudo o que tenho é seu, Senhor, assim como essa vontade que você me generosamente me deu. Eu ofereço a você para que em troca eu possa receber a sua. Em você eu me abandono, ó Pai, e congratulo-me com tudo o que você quer para mim. Digo como minha Santa Mãe: faça-me conforme a sua vontade. Coloquei a minha fraqueza em sua força, meu nada em ti, pois você é tudo, e minha ignorância coloco em sua sabedoria. Venha reinar em mim e me faça um instrumento para a sua glória. Coloco a minha vida e todas as minhas ações sob a luz da sua vontade divina. Com Luísa, filha da divina vontade, e com toda a corte celestial, peço-lhe: desça, ó vontade divina, e venha reinar na terra como no céu. Amém. O tema deste 4º Congresso Fiat Voluntas Tua Brasil é Deus trabalha apenas sobre o nada. E dentro deste tema geral, tem o tema em que eu vou meditar, que é a divina vontade deve ser o tudo. Para que a divina vontade seja o tudo, nós precisamos reconhecer o nosso nada. Nós precisamos nos esvaziarmos de tudo aquilo que não pertence a Deus, de tudo o que é empecilho para que Ele possa vir adentrar no nosso coração e não encontrar ali nada que esteja impedindo dele construir ali o reino dele. E Jesus diz: o melhor modo de fazer-me nascer no próprio coração é esvaziar-se de tudo, porque encontrando o vazio, posso colocar nele todos os meus bens, e só posso permanecer ali para sempre se houver lugar para poder colocar tudo o que me pertence, tudo o meu nela. Para dar um exemplo, ele diz: uma pessoa que fosse morar na casa de outra pessoa só se poderia sentir contente quando nessa casa encontrasse espaço para poder colocar todas as suas coisas. De outra maneira, se voltaria infeliz. Assim sou eu. Ele quer colocar todos os seus bens no nosso coração. Ele quer colocar todas as virtudes dele. Ele quer colocar toda a sua santidade. Ele quer colocar sua potência. Ele quer se colocar inteiramente no nosso coração, mas precisa ter um lugar para ele colocar tudo, porque tudo que pertence a ele é muito grande. Ele quer ocupar todos os espaços, ele não quer que fique nada ali que não pertença a ele. A segunda coisa de Jesus, para fazer-me nascer e aumentar minha felicidade, é que tudo o que a alma contém, seja interno ou externo, tudo deve ser feito para mim. Tudo deve servir para honrar-me, para seguir minhas ordens, porque se ainda uma só coisa, um pensamento, uma palavra não é para mim, eu me sinto infeliz e, ao invés de ser dono, me fazem escravo. Posso eu tolerar tudo isso? Tudo deve ser feito em Jesus, com Jesus, para dar honra e glória a Ele, para
obedecê-lo. Seja um pensamento, uma palavra, tudo tem que ser para ele poder se sentir feliz e se sentir dono e não escravo. Não ele ficar recebendo ordens de criaturas, mas as criaturas receber as ordens dele, as orientações. E quantos pensamentos, que as criaturas têm que não são para ele. Pensamentos em si próprio. Isso é o que mais deixa Jesus infeliz, porque ele quer que nós usamos desse nosso pensamento, da nossa inteligência, da nossa memória, tudo para, em união com o pensamento, a inteligência dele, compreender as coisas que nos acontecem, compreender o agir dele no mundo, o agir dele nas criaturas. Então os pensamentos têm que estar sempre voltados para ele, o que ele quer, o que ele pensa, para que aquilo está acontecendo, As nossas palavras também têm que ser sempre em direção a ele, Palavras de gratidão, palavras que vão dar glória a ele, palavras para dar esperança para outras pessoas, palavras que vão animar as outras pessoas. E quantas pessoas usam as palavras para ofender os outros, para magoar os outros, para humilhar os outros. Então, essas palavras entristecem o coração de Jesus. Então, é necessário, que haja essa transformação para ele poder nascer dentro da criatura e poder ali crescer, Esse nascer e crescer é o reino dele, É o reino dele que ele quer formar no coração de cada criatura. A terceira coisa, ele diz, é amor heróico, amor engrandecido, amor de sacrifício. Esses 3 amores farão crescer em modo maravilhoso minha felicidade, porque a alma se arrisca a fazer obras superiores às suas forças, fazendo-as unicamente com a minha força. Estas a engrandecerão com fazer que não só ela, mas também os demais me amem, e chegará a suportar qualquer coisa, até a própria morte, para poder triunfar em tudo e poder dizer-me: não tenho nada mais, tudo é só por amor a ti. Este modo não só me fará nascer, mas me fará crescer e me formará um belo paraíso em seu próprio coração. É para essa finalidade que nós fomos criados, para sermos esse belo paraíso no nosso coração, onde Jesus vai vir e vai reinar. Paraíso não é nada mais do que céu. Cada criatura foi criada para ser um céu onde Jesus, ele viveria. E ali ele ia junto com a criatura, ensinando, mostrando, orientando, guiando os passos da criatura em rumo ao céu, para ela passar por essa peregrinação aqui na Terra. Ela ia passar de forma em paz, em harmonia, sem perturbação, sem tribulação, sem pecado, porque Jesus ia estar dentro de cada criatura. Mas como a criatura se retirou dessa vontade divina, querendo fazer a sua própria vontade, desobedecendo, então a criatura vive nessa forma totalmente desordenada, vive voltada para si mesmo, mas o que ele quer? Ele quer o amor. É o amor que ele quer agora trazer, fazer nascer e crescer dentro de cada criatura. O amor heróico, o amor que é capaz de falar a verdade quando é preciso falar a verdade. O amor engrandecido, o amor que é o próprio amor de Deus.
é o único amor que pode ser grande a ponto de poder devolver a Ele o amor que Ele quer receber, só o amor de Jesus. Um amor de sacrifício a ponto de viver uma vida só de doação, só pensando no próximo, não mais pensar em si mesmo, esquecer-se totalmente de si, desapegar-se primeiramente de si, para depois também desapegar de outras pessoas. E vivendo assim com esse amor de Jesus crescendo cada vez mais em nossa alma, a nossa alma não vai mais passar por aquelas tempestades que antes faziam com que a criatura ficasse totalmente entregue, confiando, sem ter medo do que pode vir a acontecer com ela, porque vai trazer um ensinamento àquela situação. Jesus diz: o lugar onde a divina vontade habita não está sujeito a tempestades, mas é sempre sereno e com sol radiante, porque a sua origem está no céu, a sua nobreza é divina, a sua santidade está em Deus, onde está guardada pelo próprio Deus, porque zeloso da santidade desta alma que vive do meu querer, a conservo no mais íntimo do coração e digo: ninguém me toque, porque meu querer é intangível, é sagrado, e todos devem fazer honra ao meu querer. O fato da divina vontade fazer a alma feliz, né, significa que ela vai passar por tempestades, ela vai passar por tribulações, vai passar por contrariedades, mas as tempestades não a podem tocar, se bem que as vê e as sente. O que significa isso? Por exemplo, a doença da minha cunhada, que está com câncer, e durante um tempo ela estava tão ruim que eu achei que ela não ia resistir ao tratamento da quimioterapia, que estava sendo muito agressivo, né? E quando nós recebemos a notícia, né, a gente ficou abalado, né? Então, quer dizer, eu senti, né, essa tempestade, né? Por quê? Porque ela é a única irmã do meu marido, muito próxima, muito apegada a ele. Mas, logo em seguida, Jesus já me mostrou que aquilo era uma purificação, o que ela está passando, uma purificação da alma dela, que estava bem afastada de Deus. E era necessário que ela passasse por essa cruz, por esse sofrimento, para aproximá-la de Deus. E isso está acontecendo. Então, eu já estou vendo o agir de Deus nessa situação. Então, a gente se eleva ao alto, a gente volta o nosso pensamento em Deus, não só confiando, né, nele, né, no que vai acontecer com a saúde dela. A gente pensa mais na alma da criatura, que é o pensamento de Jesus, com tudo que ele permite que aconteça, essas tempestades, essas tribulações, adversidades, tudo o que parece para nossos olhos algo ruim, não é ruim. É a purificação da alma que ele precisa permitir que aconteça para que a alma, para que a criatura se volte para ele, volte a olhar para ele. A criatura está olhando para baixo, não está olhando para o céu. Por isso que ele diz que é sempre sereno e com o sol radiante, né? Serenidade é a paz que traz da compreensão, né, do para que essas tempestades acontecem. E o sol radiante é a luz do conhecimento, é a luz do entendimento da situação que ele coloca na mente da criatura. Por isso, então, ela está guardada pelo próprio Deus, porque a santidade dela está em Deus. É a santidade divina, é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que ele é zeloso
da santidade dessa alma que vive no querer dele, na divina vontade. E ele a conserva no mais íntimo do coração. E ele a protege porque ele a faz compreender, né, o paraquê de todas as coisas. Mas é necessário que a alma esteja conectada com ele, né, numa intimidade, num relacionamento, num diálogo, né, para poder compreender o que ele quer, né, trazer com aquela situação. Jesus, no livro do céu, ele fala sobre o mal da vontade humana, a vontade própria da criatura, quando ela quer viver dessa sua própria vontade e não da vontade divina. Jesus fala para Luísa no livro do céu: minha filha, tu ainda não entendeste que todo o mal está na vontade. A vontade atropelou o homem, ou seja, a sua natureza. Não a natureza atropelou a vontade do homem. Assim que a natureza ficou em seu lugar, tal como foi criada por mim, nada mudou. Foi a sua vontade a que se mudou e se pôs nada menos que contra uma vontade divina. E esta vontade, rebelde, arrastou sua natureza, enfraqueceu-a, contaminou-a e tornou-a escrava de vilíssimas paixões. A natureza do homem, como ele foi criado, ela não mudou. O que mudou foi a vontade. Quando Adão, né, decidiu fazer a sua própria vontade, decidiu desobedecer a Deus, e aí ele se retirou da vontade divina. Então, a natureza, ela continua como está, como foi criada por Deus, nada mudou. Foi a vontade que mudou e se pôs contra a vontade divina, tornando ela fraca, tornando ela contaminada pelas coisas mundanas, tornou escrava de paixões. Aí ele vai dar um exemplo. Ele diz: aconteceu como a um recipiente cheio de perfumes ou de coisas preciosas. Se esvaziar isso e encher-se de podridão ou de coisas vis, acaso muda o recipiente? Muda o que se põe dentro, mas ele é sempre o que é. No máximo se torna mais ou menos apreciável, segundo o que contém. Assim foi do homem. O homem foi criado com uma natureza para ser uma natureza divina. E por que mudou, né, a vontade? Porque a vontade que a criatura tem agora é a mesma vontade humana, sem a vontade divina, que Adão nos deixou de herança quando ele se retirou da vontade divina, né? Por ele não querer obedecer a Deus, não quis mais fazer a vontade de Deus, então ele perdeu o dom da divina vontade. Mas a natureza, ela ainda permanece, né, pronta, né, como esse recipiente aqui, pronta para receber os melhores perfumes, né, as coisas mais preciosas. E o homem se esvaziou disso, né? Ele foi perdendo essa vontade de estar unido a Deus. E foi se enchendo de coisas vis, né? De paixões, né? De coisas mundanas, tirando o olhar dele das coisas divinas. E nós percebemos hoje isso, nós vemos, né, o quanto o homem está distante de Deus e cada vez se distanciando mais. E a vontade dele vai ficando cada vez mais desejosa de fazer a sua própria vontade. Quando o homem, ele não quer mais nenhum tipo de sofrimento, só quer uma vida de prazer, de alegrias, de coisas mundanas, né, de coisas fúteis, coisas que não trazem nada de crescimento na vida espiritual, né, de aproximação de Deus para a salvação da alma delas. E isso que é esse recipiente, né, que muda o que põe dentro, né, mas ele é sempre o que ele é, né, ele vai se tornar menos
ou mais apreciável, segundo o que ele contém, né? Se ele contém mais da vontade humana própria ou mais da vontade divina. Apreciável para Deus, né? Deus é que vai olhar para a criatura e ver ali, né? Que tipo de recipiente que ela é, que ela deseja ser, que ela quer continuar sendo, depois que ela receber, né, esses conhecimentos, principalmente a respeito, né, dessa vida divina que é para todos. Ela vai, pelo seu próprio livre-arbítrio, escolher, né, que tipo de recipiente ela quer ser. Mas a vontade de Deus é que todos sejam esse recipiente onde vai receber esses perfumes caríssimos, né? Essas coisas preciosas. Jesus quer que nós conheçamos e tomamos posse desta vontade divina. No livro do céu ele fala sobre esta vontade, que é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala da grandeza dela e do que ela pode realizar na criatura que abrir o seu coração, que tiver a disposição para mergulhar nesses conhecimentos e também tomar posse e viver essa vida divina. Ele diz: ó poder da minha vontade, como és grande! Tu sozinhas, juntas ao ser maior, mais alto, como o ser menor e mais baixo, e deles forma um só. Você sozinha tem a virtude de esvaziar a criatura de tudo o que não te pertence, para poder, com seus reflexos, formar nela aquele sol eterno, que com seus raios, enchendo o céu e a terra, vai confundir-se com o sol da majestade suprema. Você sozinha tem essa virtude de comunicar a força suprema, de modo que possa, com a sua força, elevar-se a criatura àquele ato único do Deus Criador. Ele diz para Luísa: ah, minha filha, a criatura, quando não vive na unidade de minha vontade, perde a força única e fica como desunida daquela força que enche o céu e a terra e sustenta a todo o universo como se fosse a menor pena. Agora, quando a alma não se faz dominar por minha vontade, perde a força única em todas as suas ações. Portanto, não saindo de uma só força, todos os seus atos ficam divididos entre eles. Dividido o amor, separada a ação, desunida a oração. Assim que todos os atos da criatura, estando divididos, são pobres, mesquinhos, sem luz. Assim que a paciência é pobre, a caridade é débil, a obediência é imperfeita, a humildade é cega, a oração é muda, o sacrifício é sem vida, sem vigor, porque faltando a minha vontade, falta a força única que, unindo tudo, dá a mesma força a cada um dos atos das criaturas, e por isso não só ficam divididos entre eles, senão que ficam viciados pela vontade humana, e por isso fica cada um com seu defeito. Quão grande é esse dom da divina vontade, que pode juntar o ser maior, que é Deus, o ser mais alto, com o ser menor mais baixo, que são as criaturas, e deles formar um só, uma vontade só entre Criador e criatura. Só a divina vontade, que tem a virtude de esvaziar a criatura de tudo que não pertence a ela. Ela tem a virtude de comunicar a força suprema para que a criatura possa estar elevada àquele ato único do Deus Criador. O ato único é o ato em que Deus criou todas as coisas e criou o homem. E se a criatura não vive, né, nessa unidade da vontade dele, ela perde a força única que vem desse ato único. E ela fica como
desunida daquela força que enche o céu e a terra. E como, né, a criatura que não vive, né, na vontade divina. E a vontade divina sustenta todo o universo como se fosse uma pena. Então, tudo o que existe no planeta, no universo, tudo é sustentado por essa força única, por essa vontade divina. Mas quando a alma não se faz dominar por essa vontade divina, ela perde essa força única em tudo aquilo que ela faz. Não sai dela mais nenhuma força, os atos que ela faz ficam divididos entre eles. O amor fica dividido, fica separado. A ação da criatura fica separada da ação de Deus. Fica desunida a oração. Todos os atos ficam divididos, ficam pobres, ficam sem luz. Então, a criatura fica, se ela é uma pessoa paciente, é uma paciência pobre, é uma caridade débil, quer dizer, uma caridade que não tem essa força desse amor de Deus, né? A caridade é o amor, mas o amor de Deus é que faz essa caridade não ser débil. A obediência é imperfeita porque ela não tem um conhecimento que na divina vontade a obediência é algo importantíssimo e a criatura ela não compreende que ela deve obedecer. Jesus dizia quando ele estava na terra: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E aquilo era uma obediência perfeita. A humildade da criatura fica cega porque ela não sabe o que é a verdadeira humildade. A verdadeira humildade é a humildade de Deus. A oração dela é muda porque não chega aos céus, é uma oração feita na própria vontade. O sacrifício é sem vida porque o verdadeiro sacrifício é o sacrifício de doação para o próximo, para a salvação das almas, é o sacrifício de Jesus. A alma fica sem vigor, porque faltando a vontade divina, falta a força única que une tudo, que dá a mesma força a cada um dos atos das criaturas. E por isso, não só ficam divididos entre eles, mas ficam viciados pela vontade humana. E por isso, fica cada um com seu defeito. E aí ele vai dar o exemplo de Adão. Isso aconteceu a Adão. Ao subtrair-se da vontade suprema, perdeu a força única de seu Criador e, ficando com a sua força humana limitada, sentiu cansaço em seu agir, muito mais, pois a força que usava para cumprir uma ação o debilitava, e tendo de fazer outra ação não sentia força, e assim tocou com a mão a pobreza de suas ações, que não tendo a mesma força, não só estavam divididas, mas cada uma tinha seu defeito. Em outro trecho, Jesus fala que o querer divino não pode reinar se as três potências da alma não estão ordenadas com Deus. Ele diz: o homem foi criado por Deus com três poderes, né, que são as potências: memória, inteligência e vontade. E isto para que pudesse ter os vínculos de comunicação com as divinas pessoas da Trindade Sacrossanta. Estas eram como caminhos para subir a Deus, como portas para entrar, como quartos para formar a contínua morada, a criatura a Deus e Deus a criatura. Estes são os caminhos reais de um e do outro, as portas de ouro que Deus colocou no fundo da alma para que pudesse entrar a soberania suprema da majestade divina, a permanência segura e imutável, onde Deus devia estabelecer sua morada celestial. Agora, minha vontade, para poder formar seu reino no íntimo da alma, quer encontrar em ordem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
estas três potências dadas à criatura para elevá-la à semelhança de seu Criador. Minha vontade não sairia de seus domínios se essas três potências da alma estivessem em ordem a Deus, e seu reinar seria feliz e como connatural, porque, com estar em ordem a Deus, estas três potências teriam a ordem em si mesmas e fora de si, e o reino da vontade de Deus e aquele da criatura não seria um reino dividido, mas um só, e portanto seu domínio e seu regime seriam um só. Muito mais que a minha vontade não sabe reinar onde não há ordem e harmonia, inseparável qualidade e propriedade indispensável das divinas pessoas, e a alma jamais pode estar ordenada e harmonizar com o seu Criador se não tem suas três potências abertas para receber de Deus suas qualidades ordenadas e suas propriedades harmonizadas, de modo que a minha vontade, encontrando as harmonias divinas e a ordem suprema do reino divino e do reino humano, deles forma um só e reina nele com o seu pleno domínio. Ah, minha filha, quanta desordem reina nas três potências da alma humana! Pode-se dizer que nos fecharam as portas na cara, que puseram barricadas nos caminhos para nos impedir o passo e romper com nós as comunicações, enquanto que essas três potências foram o dom maior que lhe fizemos ao criá-la. Essas três potências deveriam servir para compreender aquele que as tinha criado, para fazer crescer a sua semelhança e transfundir a sua vontade na do seu Criador, dando-lhe o direito de a fazer reinar. Eis porque o supremo querer não pode reinar na alma se essas três potências, inteligência, memória e vontade, não se dão a mão entre elas para retornar à finalidade pela qual Deus a criou. Por isso pede, a fim de que estas três potências voltem à ordem e harmonia de seu Criador, para que o meu supremo querer possa reinar com o seu pleno triunfo. Nós somos criados com essas três potências, inteligência, memória e vontade. Ao contrário das outras criaturas, dos animais, das plantas, nós temos essas potências para que nós pudéssemos ter vínculos de comunicação com as divinas pessoas da Trindade Sacrossanta. Era o caminho para subir a Deus, eram portas para entrar, quartos para formar a morada onde Jesus ia vir reinar. Essas três potências eram como caminhos reais que Deus colocou no fundo da alma para que a divina vontade pudesse entrar, ter a sua permanência segura e imutável, sem que nada pudesse mudar na criatura, e onde Deus devia estabelecer a sua morada celestial. Como a criatura não vive mais nessa ordem, dessas três potências unidas a Deus, para formar o reino dele no interior da alma, ele quer encontrar novamente essa ordem. E essa ordem só vai acontecer quando a criatura estiver vivendo na divina vontade, quando ela tiver o conhecimento dessas verdades e colocá-las em prática, viver essa vida divina junto de Deus. Se essas três potências estivessem dominadas pela criatura, se elas vivessem na ordem, a inteligência, a memória e a vontade, o reinar da divina vontade na criatura seria natural, como era em Adão e Eva. Estaria a ordem dentro de si e fora de si. Dentro de si porque Jesus estaria reinando, seria a habitação dele, cada criatura seria o céu onde ele viveria.
e fora de si, as coisas também estariam em perfeita ordem e harmonia, porque a partir do momento que a criatura está unida a Deus, né, Jesus está vivendo dentro da criatura, o reino dele acontece verdadeiramente dentro da criatura, ela não mais tem vontade de pecar, ela não tem mais vontade de fazer o mal. Então, fora de si, né, ao redor de si, né, o convívio com as outras criaturas também estariam nessa ordem. Porque a divina vontade não sabe reinar onde não há ordem e harmonia, inseparável qualidade e propriedade indispensável das divinas pessoas. E a alma jamais pode estar ordenada e harmonizar com seu Criador se não tem essas potências abertas para receber Deus e as suas qualidades ordenadas. A harmonia de que Jesus fala é a vontade humana está unida à vontade de Deus, né? Vai ser qualidade inseparável, porque vai ter todas as qualidades do próprio Deus, né? E as propriedades que são indispensáveis para as três divinas pessoas viverem, habitarem na alma da criatura. E se essas três potências nelas não estiverem de forma como ela foi feita para existir, né? Inteligência da criatura para poder criar, né? Mas tudo com pensamento em Deus, tudo para fazer o bem, para entender a Deus, para compreender a finalidade das coisas, a memória para se lembrar sempre do seu Criador e a vontade para querer que a vontade seja sempre unida à vontade dele. E aí vai acontecer que a divina vontade, achando, né, a alma nessa harmonia divina e com essa ordem suprema do reino divino e do reino humano, né, totalmente ordenado nessas potências, vai formar um só e vai reinar na criatura com seu pleno domínio. E Jesus se lamenta dizendo, né, quanta desordem reina nas três potências da alma humana, quantos pensamentos, né, das criaturas que usam, né, da sua memória para se lembrar de coisas ruins dos seus pecados, ficam mergulhadas, né, em pensamentos, em memórias, né, e em coisas que talvez até já tenham sido confessadas, perdoadas, mas a pessoa está sempre revivendo aquilo cada vez que ela se lembra. Então ela não usa a memória dela para se lembrar de todo o bem que Deus fez, faz e fará na vida dela, né? De tudo o que Jesus viveu, tudo que ele sofreu. Ela não usa a memória dela para se lembrar de coisas santas, coisas de Deus, coisas, né, que vão fazer com que ela queira, né, uma mudança de vida verdadeira, que ela deseje, né, mais, né, deseja essa santidade divina, que é tudo o que Deus pode dar de melhor para a criatura. Ela não usa a sua inteligência para criar, né, coisas só para o bem, né, não usando da sua própria inteligência para ficar lendo, para ficar buscando ser uma pessoa que tem esse dom da inteligência, mas que ela usa só para o seu bem próprio, né, pessoal, para conseguir ganhar dinheiro, por exemplo, né, com essa inteligência que ela tem, para poder pensar só nela mesma, né, em conquistar bens, né, e não usa a sua vontade só para desejar conhecer a Deus, amar a Deus. Ela usa a vontade dela para querer coisas para ela mesma, a vontade dela para ser o que ela quer ser e não o que Deus quer que ela seja. E Jesus diz nesse trecho, né, que é como se fechassem as portas na cara dele, né, colocassem barricadas nos caminhos para impedir
né, o passo para impedir que ele caminhe em direção à criatura, né, e romper com os nós. Essas barricadas rompem com os nós as comunicações. Deus não consegue se comunicar com a criatura, enquanto que se ela vivesse, né, em ordem com essas potências, haveria uma comunicação direta com Deus. Ele ia, né, na inteligência dela, né, nessa potência da inteligência, ele ia comunicar tudo o que ele queria que ela fizesse com a inteligência dela, porque é ele que sabe o melhor, é ele que faz o bem. Nós não somos capazes de fazer bem nenhum sem ele. Então, ele usaria, né, da vontade, da inteligência, da memória para se comunicar com a criatura. Que essas potências são o maior dom que ele deu à criatura. Deviam servir para compreender o seu Criador, para ele poder fazer crescer nele a sua imagem e semelhança, né? Esse é o motivo pelo qual ele foi criado, para ser imagem e semelhança de Deus e transfundir também a vontade dele na vontade do seu Criador, para que ele possa então reinar na criatura. Então, a partir do momento que essas três potências elas não se dão a mão, né? Elas não estão unidas, não estão em harmonias. Então, essa é a razão, né? Por que a divina vontade não reina na alma das criaturas, né? Na terra, como ela reina no céu? Porque essas três potências, inteligência, memória e vontade, elas não estão em harmonia, não estão de mãos dadas, né? Não estão vivendo a finalidade pela qual Deus a criou. Então é necessário, né, que essas potências voltem à ordem e à harmonia com seu Criador, para então que a divina vontade possa reinar com seu pleno triunfo nas criaturas. O que Jesus quer? Ele quer que a divina vontade seja o tudo. Então, até que a alma não faça reinar a divina vontade nela, ela será sempre infeliz, estará sempre inquieta. E Jesus fala sobre isso no livro do céu. Ele diz para Luísa: minha filha, até que a criatura não faça reinar minha divina vontade nela, será sempre infeliz, sempre inquieta, porque sentirá em si, por quanto boa seja, santa, instruída, rica, que lhe falta a plenitude da felicidade e o mar da paz, com os quais não podem de forma alguma perturbá-la e romper a sua felicidade. Portanto, poderá ser a felicidade a metade e dividida a sua paz, mas como não é inteira, a metade que lhe falta terá o caminho aberto para levar-lhe a infelicidade e a perturbação. E para exemplificar, Jesus traz um exemplo. Ele diz: um é rico, não lhe falta nada. Possui seus 10, 20 milhões ou bem milhares de milhões, mas sabendo que poderia adquirir outro e ser mais rico ainda, sente-se inquieto, infeliz, e pondo de lado suas riquezas todos os pés, todas as obras, todas as palavras, todos os olhos para as outras riquezas que gostaria de adquirir. Pobrezinho, como pode ser feliz, pacífico, se lhe falta a fonte dos bens que lhe diga: descansa, tudo é teu, e tudo o que queres está em teu poder? A felicidade e a paz, elas têm que ser completas. Não podem estar divididas pela metade, mas como ela não é inteira, porque a criatura vive da vontade humana e não da vontade divina, então essa metade que falta, né, é um caminho aberto para que ela seja infeliz e ela tenha perturbação. E aí Jesus dá o exemplo do rico, né, que ele tem tudo, ele possui, né, 10, 20 milhões, mas ele, sabendo que ele pode ficar mais rico ainda, ele fica inquieto, infeliz, né, e deixa tudo que ele tem para
ficar olhando para as riquezas que ele gostaria de adquirir. Nós vemos muito isso acontecer, né, nos filmes que nós vemos, né, assistimos na televisão, né, de pessoas que são milionárias, mas elas não aceitam perder nem um centavo, né, e ainda vivem em função de dedicar todo o seu tempo, toda a sua vida, empenha tudo o que ela tem, o que ela é, né, para poder adquirir mais bens ainda, ficar mais ricas, né, sendo que ela poderia ficar satisfeita com o que ela já tem, né, e poder aproveitar, né, daquela riqueza que ela já tem, usufruir dela enquanto ele ainda tem saúde, enquanto ainda, né, está vivo, né, mas não, a riqueza, o poder, né, ele não é o suficiente para essas pessoas ambiciosas. Então, é uma comparação com a pessoa, né, que ela tem o dom da divina vontade para adquirir, que está à disposição, né, que basta a pessoa desejar, né, e se empenhar, né, em conhecer, né, e para poder viver realmente, né, essa vida divina, e ela vive já rica, né, ela já é rica porque ela tem uma vida divina nela, né, tudo que existe é a vida divina que mantém, né, essa divina vontade mantém todas as coisas vivas. Se a pessoa está, né, mesmo não estando vivendo na divina vontade, se ela está viva, está respirando, né, se ela tem um trabalho, se ela tem uma casa, se ela tem uma família, se ela tem saúde, tudo que ela tem é porque a vida divina que a sustém, que a mantém. Então ela já é rica. Ela é rica de vida divina, mas ela não sabe disso. Ela não sabe e acha que ela não tem nada. Ela quer mais, né? Ela não tem nem a consciência desse rico que já sabe que ele tem 10, 20 milhões. A pessoa que vive na vontade humana e é uma pessoa ingrata e não reconhece a vida de Deus nela, não reconhece que tudo que ela tem vem de Deus, ela é pior do que esse rico, porque ela se acha pobre, sendo que ela já é rica, né? É muito pior. E vai em busca dessas riquezas, né? Dessas coisas que vão trazer a felicidade mundana para ela, sendo que ela poderia ter toda a riqueza e toda a felicidade, que é essa vida de santidade divina, que é a vida que vai dar a vida verdadeira a ela, né? Porque é uma vida que é totalmente unida a Deus e desapegada de tudo, né? Que a pessoa, ela sente a felicidade porque ela vive com Deus dentro dela, ela vive já o céu aqui na terra, porque a alma dela se torna o lugar onde Deus habita e reina. E essas 3 potências são o arrebatamento do amor de Deus que transbordou sobre a criatura e que foi infundido no homem, né? Assim, no momento em que ele foi criado, Deus quis colocar essas potências na criatura. E ele vem falar mais sobre isso no livro do céu. Ele faz uma comparação dessas 3 potências como 3 sóis formados na alma e para estarem em comunicação com as 3 divinas pessoas, para que o homem tivesse um caminho para poder chegar a Deus e Deus ter um caminho para poder descer nele. Jesus fala sobre esses 3 sóis. Esses 3 sóis eram formados pelo poder do Pai, pela sabedoria do Filho e pelo amor do Espírito Santo. Esses 3 sóis, enquanto vinham formados na alma, ficavam em comunicação com as 3 divinas pessoas, de modo que o homem tinha o caminho para subir até nós e nós tínhamos o caminho para descer nele. Esses 3 sóis são as 3 potências, inteligência, memória e vontade, que, enquanto são distintas entre elas, dão as mãos e chegam a formar uma só,
símbolo de nossa trindade adorável, que enquanto somos distintos nas pessoas, formamos uma só potência, um só intelecto e uma única vontade. Foi tanto o amor ao criar o homem, que o nosso amor só se contentou quando lhe comunicamos nossa semelhança. Estes três sóis foram postos no fundo da alma humana, como o sol no fundo da abóbada do céu, que com a sua luz tem em festa a terra e com seus admiráveis efeitos dá vida a todas as plantas e a cada uma o gosto, a doçura, a cor e a substância que lhe convém. O sol, em seu silêncio tácito, guia a terra, ensina a todos, não com as palavras, mas com os atos, e com tal eloquência que nenhum outro o pode igualar. E com a sua luz penetrante faz-se vida de tudo o que produz a terra. Olhe, um sol para toda a terra, mas para a alma humana, nosso amor não esteve contente com um só. E como nos encontrávamos no arrebato de nosso amor, de dar e de voltar a dar, formamos três sóis, pelos quais deviam ser dirigidos, animados e receber a vida todos os atos humanos. Que ordem, que harmonia colocamos em nosso amado e querido Filho. Agora, minha filha, esses três sóis existem no homem, mas se encontram nas mesmas condições, como quando o sol que resplandece no céu se encontra circundado por densas nuvens e não pode encher a terra com a vivacidade de sua luz. E embora as comunicações não sejam interrompidas ou quebradas em virtude das nuvens, no entanto, os efeitos a terra recebe-os com dificuldade e não goza todo o bem que o sol poderia fazer-lhe. Assim como não recebe toda a vida do sol, está como doente, seus frutos são insípidos e não maduros, muitas plantas sem frutos. Portanto, a terra está melancólica, sem festa, porque as nuvens têm impedido que receba toda a plenitude da luz do sol para coroar-lhe de glória e de honra. Assim se encontra o homem. Todas as coisas estão em seu lugar. Entre nós e ele nada se quebrou nem interrompeu, mas o querer humano formou densas nuvens, e por isso se vê o homem sem a glória, a ordem e a harmonia de sua criação. E, portanto, suas obras estão sem frutos, viciadas e sem beleza. Seus passos são vacilantes. Pode-se dizer que é o pobre doente, porque não se faz dirigir pelos três sóis que possuem sua alma. Então, vindo a reinar a minha vontade, a primeira coisa que abaterá será a vontade humana, e soprando libertará as nuvens, e o homem se fará dirigir pelos três sóis que tem no fundo da alma, que possuem a nossa comunicação, e logo subirá a nossa origem, e tudo será festa e glória para nós e para ele. Então, como já foi falado, esses três sóis são as potências da alma, né? Quando Deus criou, Ele colocou, Ele infundiu na alma essas potências que seriam essa comunicação com as três divinas pessoas. Por isso que quando se fala de divina vontade, se fala de comunicação entre Criador e criatura, porque seria através dessas três potências que as criaturas se comunicariam com o seu Criador. E não só se comunicar, mas formar uma só vontade, porque da mesma forma que a inteligência, a memória e a vontade são distintas, né, são diferentes entre elas, quando se unem, formam uma só, que é o símbolo da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, mas com uma só vontade, então formam um só, com um só intelecto e uma só vontade. E esses três sóis, né, que Jesus compara com as três potências, foram colocados no fundo da alma, assim como o sol foi colocado no fundo da abóbada do céu,
né, para iluminar, para produzir, né, efeitos de vida, né, nas plantas, a doçura, a cor, a substância que contém tudo o que o sol ele atinge com os seus raios. Ele dá a vida, ele faz germinar as sementes, ele faz, né, a planta crescer, a árvore dar frutos, o sabor da fruta, a cor da fruta, tudo isso é por causa dos efeitos do sol. E quanta coisa nós aprendemos quando nós estudamos sobre o sol e sobre os efeitos que ele produz. Mas só que ele não fala nada, nós aprendemos no silêncio dele, olhando apenas, admirando, contemplando, entendendo tudo o que ele produz na terra. E nós temos apenas um sol e faz tanto bem. Mas para a alma humana, né, o amor de Deus não se contentou com um só, né? Formou na criatura 3 sóis, onde eles receberiam todo o ânimo, toda a vida, né, de todos os atos humanos da criatura. Mas o que está acontecendo, né, a vontade humana, ela faz com que esse sol ele fique como que no meio de nuvens, né? A criatura não pode receber a comunicação que deveria receber desses sóis. A vontade humana são como densas nuvens que impedem o bem que o sol poderia produzir, né? Então, a divina vontade, né, com as 3 potências, iluminariam todo o interior da alma da criatura para receber todos os bens, mas a vontade humana, ela impede que isso aconteça. E a criatura fica como que doente porque ela não recebe toda a vida do sol, né? Uma pessoa que fica num quarto, numa cama, né, durante anos e anos e anos sem sair, né? Ela fica pálida, ela parece que até os ossos delas ficam enfraquecidos, porque ela não está recebendo os efeitos que o sol ia produzir na vida dela se ela estivesse como a vida normal, né? Saindo, andando na rua, recebendo o sol, né, normalmente. É como aqueles frutos, né, da árvore que não recebe nenhuma luz do sol. Eles não amadurecem, eles ficam sem cheiro, sem sabor, as frutas, né, sem cor, as plantas sem frutos. Então, a terra está como melancólica, está sem festa, porque as nuvens impedem, né, de receber toda a plenitude da luz do sol. Que lindo Jesus dizer que todas as coisas estão em seu lugar. Entre nós e ele nada se quebrou, nem interrompeu. Então ele continua, né, a nos amar, a desejar que nós possamos, né, voltar a essa união com ele. Mas o querer humano formou essas nuvens. Então o homem, ele está sem a glória, sem a ordem, sem a harmonia pela qual Deus o fez em sua criação. E por isso que as obras dele estão sem frutos, estão viciadas, estão sem beleza, e os seus passos são vacilantes, né? Ele tem medo, o homem tem medo de que ele possa ir para o inferno, de que ele possa, né, não ser perdoado, né? Vive, né, com pobre e doente, porque ele não é dirigido pelos 3 sóis, pelas potências que Deus infundiu na alma deles quando os criou. Então, a vontade divina reinando na criatura, a primeira coisa que ela vai tirar é a vontade humana. Vai soprar essas nuvens, né, que impedem o homem de receber os efeitos desses sóis. E o homem vai ser dirigido por essas potências que ele tem no fundo da alma, né, que são aquilo que vai fazer o homem voltar a essa comunicação,
né, vai voltar à origem e vai ser uma festa e uma glória no céu para a criatura. E ainda falando sobre essas três potências, Jesus ele faz uma comparação com essas três potências como os três reinos que existem na alma. E ele diz: a criatura tem em sua alma três reinos, que são as três potências. Estas podem ser chamadas as capitais destes três reinos. Todo o resto da criatura, palavras, olhos, obras, passos, são cidades, povos, rios, mares e territórios que formam estes reinos. O próprio coração não pode ser chamado de capital, mas uma cidade mais importante de comunicação para as outras. Agora, numa guerra, se se vence a capital, a guerra termina, porque todas as outras cidades ficam vencidas junto com a capital. Assim, que se a minha vontade chega a tomar as três capitais destes reinos, erigindo o seu trono neles, todas as outras cidades serão vencidas e dominadas pelo Fiat Supremo. Quanta glória adquirirão estes reinos! Estes reinos serão os mais felizes, os mais ricos e os mais povoados, porque aquele que os rege e domina é o invencível, o forte e o potente. Nenhum terá a audácia de incomodar e perturbar a ordem deles. Tudo será paz, alegria e festa perene. Então, quem viver no meu fiat divino possuirá três sóis, um mais belo que o outro, três reinos pacíficos, enriquecidos de todas as alegrias, harmonias e felicidade, e serão coroados com três coroas. Mas você sabe quem coroará a testa dos filhos do meu querer? A Trindade Sacrossanta, que arrebatada por sua semelhança que infundiu ao criá-los, e vendo que o nosso Fiat os fez crescer e os formou como nós o queríamos, e ficando ferida ao ver neles nossas linhas, será tanto o arrebato de nosso amor que cada uma das três divinas pessoas porá, cada uma, sua coroa, como distintivo especial que mostrará que eles são os filhos de nossa vontade divina. Incrível essa comparação que Jesus faz, dizendo que a criatura tem em sua alma três reinos, que são essas três potências, inteligência, memória e vontade, e estas, potências são chamadas de capitais desses três reinos. E todo o resto da criatura, as suas palavras, os seus olhos, tudo que ela faz, os seus passos, são cidades, são povos, são rios, são mares e territórios que formam esse reino. E o próprio coração, ele não pode ser chamado de capital, mas uma cidade importante, porque é no coração onde é formado o reino. É o coração que recebe, todos os efeitos, que dessa comunicação com o céu que vem dessas três potências. Da mesma forma, que uma pessoa, quando ela leva um tiro, por exemplo, se ela toma um tiro em qualquer um outro órgão dela, ele pode se recuperar, pode ser feita uma cirurgia, pode até tirar, dependendo do órgão, pode até tirar que não vai fazer tanta falta para a pessoa, Mas se ela tomar um tiro no coração, é fatal. E é como exemplo, que Jesus colocou aqui, se numa guerra se vence a capital, a guerra termina, As outras cidades, elas ficam vencidas junto com a capital. Por isso que o coração, ele é tão importante, Ele mantém a pessoa viva, E ele também é o lugar onde Deus vai construir o reino dele. Ele diz que quando a divina vontade tomar essas três capitais, inteligência, memória e vontade, que estiverem unidas à Santíssima Trindade, eles aí vão construir o trono deles, vão vão erguer o trono deles. E todas as outras cidades serão vencidas e dominadas pelo Fiat Supremo.
Quais são essas outras cidades, né? São as palavras, os olhares, as obras, os passos, né? O que formam, né? Tudo na criatura. Tudo vai estar de acordo com essas três potências e vão estar unidos, né, ao seu Criador. E então, esses reinos, eles serão os mais felizes, os mais ricos e os mais povoados, porque aquele que os rege e dominam é o invencível, o forte, o potente, é a divina vontade. E nenhum terá audácia de incomodar e perturbar a ordem deles, dessas criaturas que vão ter o reino de Deus dentro delas. Tudo será paz, alegria e festa perene. Então aí, quem conseguir, quem viver na divina vontade, vai possuir esses três sóis, um mais belo que o outro, e vai ser coroado com 3 coroas. E essa coroa vai ser colocada pela Trindade Sacrossanta, que vai estar arrebatada por ver a sua imagem e semelhança na criatura. E vai ver que o Fiat, né, que o divino querer fez crescer e formou a criatura como eles queriam. E eles ficarão tão arrebatados no seu amor que cada uma das 3 divinas pessoas vai colocar, cada uma das 3 divinas pessoas, a sua coroa como um distintivo especial que vai mostrar que a criatura é filho da divina vontade. Que honra, que alegria, que felicidade é chegar a esse grau supremo da divina vontade e ser coroado pela Trindade Sacrossanta. É algo assim inimaginável, mas pela fé nós cremos e nós desejamos isso. Não porque nós vamos viver na divina vontade só para buscar isso, né, como uma finalidade. Não, é porque é uma santidade que vai estar beneficiando todas as criaturas de uma forma universal, presente, passado e futuro, todos os frutos, né, de estar com esses 3 sóis, né, com essa potência divina em total unidade com a Santíssima Trindade, faz com que nós possamos produzir o que nós chamamos de orvalho benéfico, que beneficia todas as almas, para que elas possam receber graças de desejar conhecer a Deus, amar a Deus, para que elas também possam, depois disso, buscar também conhecer essa santidade divina e também querer viver ela, para também produzir outros frutos. Quanto mais esta divina vontade estiver reinando em cada coração, em cada alma, mais frutos vão ser produzidos, mais pessoas vão ser alcançadas, mais graças serão derramadas por Deus sobre a terra e sobre o céu também, porque no céu também recebem os frutos dessas ações, dessas obras que são feitas com a criatura que está vivendo na divina vontade. Jesus ainda fala para Luísa: minha filha, quando o meu querer tiver seu reino sobre a terra e as almas viverem nele, a fé não terá mais sombra, não mais enigmas, mas sim tudo será claridade e certeza. A luz de meu querer porá nas mesmas coisas criadas a visão clara de seu Criador. Tocarão com a mão em tudo o que fez por amor deles. Ele diz: quando o meu querer tiver seu reino sobre a terra. Ele não está dizendo se o meu reino, mas quando. Então quer dizer que vai acontecer. E aí, neste reino, a fé não vai ter mais sombra, né? Ela vai ser uma fé inteira. Não vai ter mais enigmas, né? Vai ser tudo esclarecido, vai ser tudo revelado. Tudo será claridade e certeza,
A luz da divina vontade vai fazer com que todas as coisas criadas, todas as almas, né, todas as pessoas tenham uma visão clara do seu Criador e vão tocar com a mão, quer dizer, elas vão sentir de verdade, elas vão compreender, elas vão reconhecer o que fez por amor deles, o que a divina vontade fez por amor às criaturas. E ele fala do mal novamente, que é a vontade humana. Ele diz que o querer humano é sombra à fé. As paixões são nuvens que obscurecem a luz clara, e acontece como ao sol quando densas nuvens se formam no ar, que apesar de o sol estar, as nuvens se põem contra a luz e parece escuro, como se fosse de noite. E a quem nunca tivesse visto jamais o sol, lhe custaria acreditar que está o sol, mas se um vento impetuoso fizesse desaparecer as nuvens, tocando com a sua mão sua brilhante luz, quem ousaria dizer que o sol não existe? Assim se encontra a fé, porque não reina minha vontade. São quase como cegos que devem crer aos demais que existe um Deus. Ao contrário, reinando meu fiat divino, sua luz os fará tocar com a mão a existência de seu Criador. Portanto, não será mais necessário que outros o digam. Então as sombras, as nuvens, não existirão mais. É a vontade humana que faz com que a fé seja como uma sombra, né? Que ela não é totalmente inteira, não é totalmente vista, não é totalmente acreditada, porque as paixões que vão obscurecer a luz clara da fé. As paixões, elas são como nuvens, elas impedem, né, que as pessoas vejam a Deus realmente, que elas possam colocar Ele em primeiro lugar, porque elas estão sempre fazendo o que a paixão delas pede em primeiro lugar. Por exemplo, uma pessoa, ao levantar de manhã, ao invés do pensamento dela ser, o primeiro pensamento ser em Deus, a criatura que tem uma paixão, ela acorda já pensando naquela paixão. Então ela atrapalha a pessoa de estar conectada, ligada com Deus em todo o tempo. Então essas nuvens nas paixões, elas se põem contra a luz e parece escuro como se fosse de noite, como um eclipse, né, que fica na frente da lua e aí fica escuro e parece noite, né, e parece que a pessoa nunca tivesse visto o sol. Então, a pessoa que nunca viu o sol, ela quer custar acreditar que existe um sol, que tem um sol ali atrás daquela nuvem, né, daquele eclipse. Mas se um vento impetuoso, né, que é o Espírito Santo, fizesse desaparecer as nuvens e ela tocando com a sua mão essa luz, ela visse, né, realmente essa luz brilhante, como que ela poderia dizer que o sol não existe? Porque essas nuvens, né, iam ser empurradas pelo vento e o sol ia aparecer, ia brilhar. Então a fé está assim, né, encoberta por essas nuvens, porque a vontade divina não reina. As criaturas estão quase como cegas, que elas precisam assim de confirmações para acreditar que existe um Deus. Mas com a vontade divina reinando, a luz, né, que é o conhecimento sobre a divina vontade, fará essas criaturas tocarem com a mão a existência do seu Criador. Elas vão realmente compreender, elas vão ter uma iluminação de consciências para poder acreditar, voltar a estar unida com o seu Criador. Não vai precisar que outras pessoas fiquem dizendo para elas o tempo todo que Deus existe, que Deus a ama. Não, essas sombras, essas nuvens, elas não vão existir mais. Então, o reino
do querer divino vai por mal aos males das criaturas e as dores de Jesus que sofre, né, por ver os seus filhos assim vivendo como cegos, tateando, né, nessa escuridão, nessa treva que é a vontade humana. Então, para quem ainda tem dúvida a respeito do agir o bem no divino querer e agir o bem no querer humano, e esclarecer de uma vez por todas que a divina vontade deve ser o tudo que vai preencher o nada que somos nós, Jesus ele explica para Luísa no livro do céu essa diferença entre o agir o bem na divina vontade, né, na criatura que vive na divina vontade, e agir o bem, né, que é o próprio Deus, no querer humano das criaturas, da maioria das criaturas que vivem na terra. Ele diz: minha filha, que diferença faz? A tal distância que você mesma não pode chegar a compreender todo o valor que há no agir em meu querer divino. O agir em meu fiat é vida que a alma toma em si. É vida divina, e esta vida com a plenitude e fonte de todos os bens. A cada ato feito em minha vontade, a alma encerra em si uma vida que não tem princípio nem fim. Encerra um ato do qual tudo surge, fonte que jamais se esgota. Mas o que faz surgir? Faz surgir a contínua santidade, surge a felicidade, a beleza, o amor. Todas as qualidades divinas estão em ato de surgir e crescer continuamente, e a alma que pudesse possuir um só ato feito em minha vontade, se pudesse colocar juntas todas as obras boas de todas as criaturas de todos os séculos, não poderão jamais igualar este só ato feito em minha vontade, porque neste reina a vida. Nas outras obras feitas fora do meu querer, não está a vida dentro, mas sim a obra sem vida. Supõe que você faz um trabalho. Nele põe tua obra, mas não a tua vida dentro. Por isso, quem pudesse possuir ou ver aquele trabalho, possuiria ou viria a tua obra, mas não a tua vida. Tal é o agir humano. São trabalhos que fazem, não vida que colocam em seus trabalhos, portanto sujeitos a manchar-se, a consumir-se e até perder-se. Em troca, minha vontade é tanto o amor, o zelo que sente pelo que a alma opera nela, que põe no meio da obra como centro sua vida divina. Assim que a alma que faz todos os seus atos nela possui tantas vidas divinas por quantos atos faz em meu fiat supremo. Ela pode se chamar a bilocadora e a povoadora da vida no mar interminável do meu eterno querer. Por isso, por quanto possam fazer e sacrificar-se as outras criaturas, suas obras não podem jamais me agradar, se não vejo correr a vida de minha vontade nelas, porque estando sem vida, não há em suas obras o amor que sempre ama, a santidade que sempre cresce, a beleza que sempre se embeleza, a alegria que sempre sorri. No máximo, sua vida pôde estar no ato de seu agir, mas assim que terminou a obra, terminou o exercício de sua vida em sua obra. E eu, não encontrando a continuação de sua vida em sua obra, não encontro gosto e prazer, e suspiro pela alma que vive em minha divina vontade, para encontrar suas obras cheias de vidas divinas que sempre amam. Não são obras mudas, mas sim falantes, e como possuem uma vontade divina, sabem falar tão bem de seu Criador, que tomo todos os gostos ao ouvi-la, e me entretenho com elas com tanto amor, que me resulta ser impossível me separar.
muito mais, que é a minha mesma vida, que me ata com eles, com nós inseparáveis. E ele diz ainda: minha filha, a minha vontade é luz, e a prerrogativa e virtude de sua luz é esvaziar a alma que se faz dominar por ela de qualquer paixão, porque sua luz se mete dentro como centro, e com o seu calor e com a sua luz vivificadora se desfaz de qualquer peso humano e vivifica e converte tudo em germe de luz, e forma na alma a nova vida sem germes de mal, toda pura e santa como saiu de nossas mãos criadoras, de modo que esta afortunada criatura não pode temer de fazer mal a ninguém, porque a verdadeira luz não faz jamais mal a ninguém, mas antes leva a todos o bem que contém. Minha luz vivificadora nem pode temer de recebê-la, porque a verdadeira luz é intangível de receber, nem sequer a sombra do mal. Portanto, não deve fazer outra coisa que desfrutar sua fortuna e expandir a todos a luz que possui. Cada ato feito na divina vontade é uma vida que a alma toma em si, é uma vida divina, que tem a plenitude e a fonte de todos os bens. Então, cada ato feito na divina vontade tem em si uma vida que não tem princípio nem fim, porque é a vida divina, é a vida de Deus, Deus incriado. E ela encerra um ato do qual tudo surge uma contínua santidade, surge a felicidade, a beleza, o amor, todas as qualidades divinas estão em ato de surgir e crescer continuamente, porque tudo que é divino, tudo que é ato divino está dentro do ato único de Deus, que está sempre em ato de acontecer. E ele fala que se pudessem colocar juntas todas as boas obras das criaturas de todos os séculos, jamais poderão igualar a um só ato feito na divina vontade, porque no ato feito na divina vontade reina a vida. Nos outros atos, são obras feitas fora da divina vontade, não tem vida dentro. É uma obra sem vida. É como, por exemplo, um pintor que ele vai pintar um retrato que seria muito importante para ele. Só que nessa imagem que ele ia pintar, ele não ia colocar nada assim referente à vida dele. E a pessoa que olhasse aquela obra ia achar maravilhosa, mas não ia ser uma retratação da vida dele. Então não teria o valor que ele teria se a pessoa, né, se o pintor tivesse colocado ali toda a vida dele, retratasse naquela obra quem ele é de verdade. Então essa obra ia ser a mais importante daquele pintor e não ia se perder, não ia ficar comparada às outras obras, ia ser a obra mais importante, ia ser a obra-prima dele, aquela que ia sempre ser lembrada por todos como a obra mais importante daquele pintor. E assim é a alma que faz todos os seus atos colocando, né, a divina vontade em todos os seus atos. Jesus diz que ela pode se chamar bilocadora e povoadora da vida divina no mar interminável do eterno querer. Bilocadora por quê? Porque Jesus vai estar vivendo, né, em cada criatura, né? Ela vai ser uma hóstia viva, onde Jesus vai ter a vida dele em cada criatura. E povoadora da vida divina, porque cada ato que vai fazer, vai produzir vidas divinas e vai povoar então a terra de atos, né, de vida divina em cada ato que fizer. E como a gente está em constante, né,
atos, né? Estamos fazendo sempre atos, né? Atos de falar, atos de andar, atos de trabalhar, atos, né, de dormir até, atos de respirar, né? Todos os atos feitos na divina vontade produzem vida. Então vai povoar, né, de vida a terra. E na vontade humana, por quantos atos a pessoa possa fazer, né, ou sacrificar-se, as suas obras não podem jamais agradar a Deus, porque Ele não vê correr a vida da vontade divina nelas. Porque estando sem vida, não há em suas obras o amor que sempre ama, a santidade que sempre cresce, a beleza que sempre se embeleza, a alegria que sempre sorri. No máximo, a sua vida pode estar no ato de seu agir. Mas assim que terminou a obra, terminou o exercício da sua vida em sua obra. E ele não encontra a continuação da vida divina em tudo que a criatura faz. Ele não encontra gosto, não encontra prazer. E então ele passa a suspirar pela alma que vive na divina vontade para encontrar então essas obras cheias de vidas que sempre amam, que sabem falar tão bem do seu Criador. E aí ele diz que fica impossível se separar, porque é a mesma vida dele que está na criatura, que ata ele com nós inseparáveis. Ele diz também que a vontade dele é luz, que ilumina a alma e faz com que ela possa ter domínio sobre qualquer paixão. Então é como aquela luz bem forte, né, que tem um calor tão intenso que vai desfazer qualquer coisa humana que esteja ali, impedindo a vontade divina reinar. E vai converter tudo em germe de luz e formar na alma uma vida sem germes de mal, toda pura e santa, como saiu das mãos criadoras de Deus. E essa criatura ela não vai poder mais ter medo de poder fazer mal a alguém, mas de levar o bem a todos, o bem que contém a luz vivificadora, a luz que dá vida. E não tem medo também de receber, porque é a verdadeira luz, ela é intocável, não pode receber nem sequer uma sombra do mal. Então a alma não vai fazer nada mais do que desfrutar, né, de todo esse bem que ela recebe e também expandir para todos essa luz que ela possui, vai iluminar outras criaturas. E a forma como que nós fazemos para iluminar é falando, né, falando da divina vontade, é divulgando, é fazendo expandir, né, para toda parte, né, nos vídeos do YouTube que fazemos no nosso canal, né, elevando ao conhecimento de todos essa luz que ilumina todas as trevas, né, da nossa alma e que faz ela ficar toda iluminada, repleta de luz, preenche tudo. E para concluir, Jesus disse no livro do céu para Luísa e diz para nós também: por isso, minha filha, a vida de quem faz viver minha vontade adorável nela me é tão preciosa, agradável e de uma beleza tão rara que é impossível encontrar uma semelhança. Não vejo sair dela mais que obras nossas. E se fosse necessário a nossa glória e ao nosso amor inextinguível, nos formaria um novo céu e toda a criação junta, e correndo nas obras da redenção e santificação, nos daria novas redenções e santificações, porque a divina vontade que fez tudo isso em nós mesmos pode fazê-lo na criatura onde ela domina e reina. E assim, como chamou do nada todas as nossas obras, assim pode chamar do nada desta criatura, não só repetir todas as nossas obras, mas acrescentar coisas mais surpreendentes ainda. E nós, nosso Ser Supremo,
conhecendo que esta criatura tudo pode dar-nos em virtude de nosso fiat, nos sentimos glorificados e amados, como se de fato o fizesse, porque nela vemos não só o que faz, mas também o que pode fazer-nos. Vê então quanta preciosidade encerra ela, como é prazerosa em todos os seus atos, suas tintas de beleza nos raptam e formam ao nosso olhar divino as cenas mais prazerosas, tanto que em nosso ênfase de amor somos obrigados a exclamar: ó nossa vontade, quão prodigiosa és, admirável, amável e prazerosa! Na criatura onde tu reinas, ela é teu véu, no qual te escondes, preparando as cenas mais belas e prazerosas para nos fazer gozar. Por isso, se pode chamar a criatura mais afortunada, porque chega a chamar a atenção de seu Deus para lhe fazer festa e fazê-lo gozar de suas obras, e porque pode chegar a dizer, em virtude de seu querer, tenho tudo, tudo te levo e nada quero, porque o que é seu é meu. A divina vontade deve ser o tudo, porque a divina vontade é ordem. Na alma onde ela reina, ela põe a ordem divina. Em seus pensamentos, em suas palavras, em suas obras e passos, tudo é harmonia. E a alma ela se sente unida, inseparável, transfundida com o seu Criador. E aí então é que ela se sente céu, onde Jesus vive neste céu, na ordem das suas ações, das suas palavras, dos seus pensamentos e dos seus passos. Ela sente correr a divina vontade, que vão tornar as coisas totalmente concordantes e ordenadas com seu Criador. Porque tudo o que ela faz tem princípio no seu Criador. Porque ele fala aqui, porque a divina vontade que fez tudo isso em nós mesmos, pode fazê-lo na criatura onde ela reina e ela domina, onde a divina vontade domina e reina. E assim como chamou do nada todas as nossas obras, quando Deus foi criar o universo e todas as coisas, na terra, ele criou do nada. Então, ele pode chamar do nada desta criatura, que é um nada, para que ele possa ser o tudo. Ele pode chamar a criatura não só para repetir as obras dele, criando vidas, mas acrescentar coisas mais surpreendentes ainda. E nós, nosso Ser Supremo, conhecendo que esta criatura tudo pode dar-nos, em virtude do fiat divino, nos sentimos glorificados e amados como se de fato fizesse. Então, tudo o que nós fazemos, eles sentem a glória que eles mereceriam, que eles merecem, de todas as criaturas. Digo mereceriam porque as criaturas não dão, não que eles não merecem. As criaturas não dão a glória a ele que eles merecem, por ter criado tudo, por ter nos criado com estas três potências, para poder amá-lo, conhecê-lo cada vez mais e poder retribuir tudo a ele, mesmo que seja com a intenção. Porque ele diz que nela eles não veem só o que ela faz, mas também o que ela pode fazer. E olha que incrível que Jesus diz, na criatura onde reina a divina vontade, a criatura é o véu que esconde a divina vontade, preparando as cenas mais belas e prazerosas para que a Santíssima Trindade possa se alegrar, possa ficar feliz. Por isso que nós podemos nos chamar, aqueles que... Por isso a criatura que viver na divina vontade pode se chamar a mais afortunada, porque chega a chamar a atenção de seu Deus
para lhe fazer festa e fazê-lo gozar de suas obras, e porque pode chegar e dizer a Deus, em virtude do seu querer, tenho tudo, tudo te levo e nada quero, porque o que é seu é meu. Então, quem vive na divina vontade tem tudo e leva tudo a Deus e não quer nada para si. Só pensa no bem da salvação das almas, pensa num bem universal, né? Porque ela não precisa de nada, porque tudo o que é de Deus é nosso também, né? A mesma vontade. E o que mais a criatura precisa a não ser isso, né? Viver da mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, viver na ordem pela qual Deus a criou, para ser imagem e semelhança de Deus, viver nessa união, viver nessa amizade, viver da vontade de Deus, viver na vontade de Deus, viver uma vida divina, uma santidade divina, que Ele quer que a criatura volte a ter, porque ela não perdeu, estava apenas suspensa, e agora Ele retoma de onde Ele parou, quando Ele chama Luísa para ser a primeira filha da divina vontade, e faz com que ela escreva esses 36 volumes, né, contando toda a história deste reino da divina vontade, né, e o quanto Ele deseja que Ele volte a reinar, né, na terra como no céu, o cumprimento do Pai Nosso, quando Ele diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração Ele fez porque durante a redenção Ele preparou esse caminho para que, quando chegasse o tempo em que a Luísa iria nascer, ela ia ser, né, a primeira a receber esse dom de viver essa santidade divina, para que nós pudéssemos agora receber esses escritos, esses ensinamentos, e pela fé nós acreditarmos de que é possível viver essa santidade divina, porque já tem uma criatura que agora está lá no céu, que é a Luísa Picarreta, e que doou a sua vida, né, ficando 60 anos numa cama, sofrendo e desenvolvendo nela, né, aos poucos, essa vida divina, para que ela pudesse deixar esses escritos, para que nós pudéssemos agora, ao tomar conhecimento dessa vida divina, possamos desejar também esse tudo, né, que é a vontade divina. E para isso é preciso ler, meditar, né, tomar o conhecimento dessas verdades, tomar posse, viver, colocar em prática, reconhecer essas verdades. É preciso ter disposição, né, para poder mergulhar cada vez mais nesses conhecimentos, neste mar infinito que é a divina vontade, e ficar mergulhado nele sem medo, né? Sem medo de se afogar, sem medo de se perder nesse mar, porque esse mar é que vai nos levar, né, a essa vida de santidade divina. É esse mar da divina vontade onde nós mergulhamos de cabeça, sem medo, sem dúvida, e que vai fazer com que nós possamos, né, ter esse dom, que é um dom de uma santidade interior. Não é uma santidade em que as criaturas vão olhar para nós e nos achar santos. Nada vai mudar no nosso exterior, na nossa vida diária, no nosso relacionamento com a nossa família. Nada muda, apenas no interior, né, onde vai sendo construído o reino de Deus, onde Ele vai formando ali a sua morada, o seu céu, a sua habitação,
né, o lugar onde ele vai viver e reinar, e vai se expandir esse reino, né, e ele formando esse reino em cada coração que desejar viver dessa santidade divina, quando ele fusionar, né, quando todos os corações que já estiverem, né, com ele reinando, ele vai unir todos esses corações e formar um só reino, o reino dele, que é a era da paz, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que vai acontecer na terra, né, onde ele vai reinar sobre todos, como ele reina no céu. Amém, Fiat.